Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, historiador hebraísta integrante do Rabinato da CIP. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo, eu não sei se pela segunda ou pela terceira vez, um convidado que também é nosso amigo, que é o Davi Britva Beracha. Davi, seja super bem-vindo de volta. E eu vou te pedir para você, por favor, se apresentar para quem está nos ouvindo. Oi, gente. Sempre bom estar de volta. Como a Angela falou, meu nome é Davi. Hoje eu sou diretor executivo da União do Judaísmo Reformista na América Latina. Sou economista de formação pela USP também, assim como nossos hosts. Mas do outro lado da avenida, desce umas 2-3 quadras. No prédio mais caro da faculdade. No prédio mais chique da USP, no shopping da USP. Eu cresci na CIP, cuidava e andava, e hoje eu tô cursando um mestrado em, basicamente, gestão comunitária, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Maravilha. Então, a gente convidou o Davi para vir trocar essa ideia com a gente hoje, porque, além disso tudo, ele é meu veterano. Você vê como o mundo dá voltas, né? Quando ele entrou na USP, eu já tinha saído há muito tempo. E hoje em dia... Ele é meu veterano. Eu tô fazendo o meu segundo mestrado. O meu primeiro mestrado é em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Eu estudei literatura indiana produzida em português. Aí eu percebi que eu não ia ganhar dinheiro com isso e fui fazer outra coisa da vida porque eu tinha boleto para pagar. E foi quando o Davi, no ano passado, voltou dos Estados Unidos e me contou desse curso que ele estava fazendo e eu me interessei. Então, o que a gente vai falar hoje é um pouco sobre a ideia da vida profissional da comunidade judaica. Quando a gente fala de alguém que é profissional da comunidade judaica, acho que o que muita gente deve pensar é na figura de um rabino, ou talvez de um Hazan, né, que é quem canta na sinagoga. Mas tem a gente, que é o pessoal, digamos assim, do bastidor da comunidade judaica. E era sobre isso que a gente queria falar hoje. Então eu vou pedir para o Davi contar um pouquinho mais do que é esse curso de mestrado que a gente está fazendo. E aí a gente continua a nossa conversa sobre profissionalização judaica. Bom, eu e a Angela somos alunos, ela agora minha caloura de primeiro ano, eu tô no segundo, me formo agora no fim do mês de julho. A gente tá gravando agora no começo de julho. A gente estuda na Zelekov School of Jewish Nonprofit Management, a escola de gestão de organizações sem fins lucrativos judaicas. E a Z-School não sempre foi nesse mesmo formato. Ela foi fundada lá nos anos, se eu não me engano, 50, 60, como a escola de Jewish Communal Service, como de serviço comunitário judaico, para as pessoas que iriam servir a comunidade em uma capacidade administrativa, executiva, mas além daquela educativa que a gente já conhece de outras escolas de formação de educadores judeus, e também da função litúrgica, que aí atuam rabinos, cantores, Hazanim, Hazanot, etc. Então tem esse terceiro nicho do profissional, do judeu profissional, a gente pode falar assim, né? O que a gente precisa entender em primeiro lugar é que organizações sem fins lucrativos são como qualquer outra organização, com a diferença de que qualquer lucro, qualquer superávit, falando assim, qualquer quantia de dinheiro que sobra no fim do ano, quando você fecha o balanço, ela não é distribuída aos sócios, aos acionistas ou algo assim como uma outra empresa qualquer. Ela é reinvestida na comunidade, porque o propósito dessa organização é servir a comunidade. Alu, então, toca aí a Internacional Comunista em Yiddish, por favor. Steigt auf, ihr alle werdet schlafen, in enfim, então não tem problema uma organização, uma ONG, uma organização comunitária ter superávit. A questão é que ela não vai distribuir o lucro para os associados. Ela vai reinvestir e gerar o retorno para os associados. E podem existir diversos tipos de organizações comunitárias dessa maneira. Pode ser uma sinagoga, cujo foco é mais no atendimento à comunidade de uma maneira litúrgica, pastoral, de serviços religiosos em geral. Ou pode ser algo como uma instituição
organização como o TNAD, que cuida muito mais de bem-estar social, o TNAD, a Unibis aqui em São Paulo, que são as que me vêm à cabeça agora. Podem ser organizações mais voltadas à política, como o IB, o Instituto Brasil-Israel, ou o Stand With Us, também 2 exemplos que me vêm à cabeça. Enfim, tem diversos propósitos, e tudo que elas têm em comum são organizações da comunidade judaica. Sem dúvida, existem organizações similares fora da comunidade judaica, dentro de outras comunidades religiosas, mas o nosso foco aqui é a comunidade judaica. Justamente. Né? Então... E mesmo dentro dessas organizações que você menciona, né, Davi, o TNAD e a Unibis, por exemplo, eles extrapolam, né? O serviço deles extrapola a comunidade judaica. Eles servem muito, muito além da comunidade judaica. Exato. E existem organizações que servem só a comunidade judaica, existem organizações que servem tanto dentro e fora da comunidade, existem organizações judaicas que servem exclusivamente fora da comunidade judaica. E toda a ideia da, então, a escola de Jewish Communal Service é de formar profissionais que poderiam ser os executivos dessas organizações, serem capacitados em gestão de organizações sem fins lucrativos, ao mesmo tempo que tem uma formação muito judaica dessa capacitação. Então, o nosso curso na Z-School, ele não tem só disciplinas de gestão, não tem disciplinas só de finanças, de administração, de como lidar com conselhos, de como fazer arrecadação de fundos, tem história judaica, tem ideias judaicas, tem sabedoria judaica aplicada, tem coisas desse tipo, estrutura e história da comunidade judaica. Então tem muito essa carga de conhecer a comunidade que a gente está inserido. Ela tem um viés cultural muito forte, para além do viés prático, objetivo, gerencial. Ela tem esse viés muito forte. Alguns dos nossos professores são rabinos e rabinas, inclusive. Então isso é muito bacana. A Z-School não é a única escola que tem um programa desse tipo. Tem também na Brandeis University, em Nova York. Eu me esqueci agora o nome. Eu acho que o programa se chama Hornstein. Você sabe que eu acho que quem estudou, se não foi exatamente nesse programa, mas estudou um programa semelhante a esse na Brandeis, foi justamente o senhor meu chefe. Para quem... o Hornstein Jewish Professional Leadership Program. É isso mesmo, da Brandeis University. Enfim, a Z-School e o Hornstein têm propostas um pouco diferentes, têm formatos um pouco diferentes. A Z-School, de uns anos para trás, quando ela foi rebatizada como Z-School, ela mudou de um programa full-time de 2 anos, de mestrado, para um programa muito mais intensivo, focado em tendo aula só no verão americano. Então, a Ângela e eu temos aula somente em junho e julho. Em junho tem uma semana de integração, fica em Los Angeles, né? Da vez que isso é importante a gente mencionar. Sim. A Z-School fica em Los Angeles. Dentro do campus da USC. Sim e não. Pode dar uma geografia aí. A Z-School ela é parte formal do Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, que é a universidade do movimento reformista. O HUC ele tem campi em Los Angeles, em Cincinnati, Nova York e Jerusalém. A Z-School fica em Los Angeles. Só que a Z-School ela tem um pouquinho mais de independência do HUC do que outras escolas do HUC. Então, a carga escolar, carga horária de coisas voltadas para a religião em si, para temas especificamente religiosos, é muito, muito pequena, porque eles querem ser justamente uma escola muito pluralista. Então, não é para atender somente o movimento reformista e similares. Um dos meus veteranos, ele é ortodoxo moderno. Vários dos nossos colegas são completamente seculares e ainda assim trabalham em organizações judaicas. Isso é uma coisa, isso é o que é comum, né? Todo mundo trabalha em algum tipo de organização judaica. Muitas pessoas em sinagogas, outras pessoas em federações, ou, enfim, ONGs como o que é equivalente da Unibis americana, digamos assim. Mas a maioria absoluta trabalha ligado à comunidade, né?
Sim, E é bem interessante. E a Z-School percebeu... Desculpa. A Z-School percebeu esse nicho de gente que já trabalha, que é essa formação. Por isso que eles mudaram o programa para ser um programa de verão. Porque daí a gente consegue se dedicar bem intensivamente, e bota eufemismo aí, durante 2 meses. E daí a gente consegue trabalhar normalmente o resto do ano. Daí no programa que eu e a Ângela estamos fazendo, nós temos uma reunião por mês com a nossa turma e uma reunião por mês com uma das vice-diretoras. E é só durante o resto do ano. E daí em junho e julho de novo aí é o intensivão. E durante a pandemia foi exclusivamente online, obviamente. E depois, ano passado, eles decidiram fazer uma semana presencial e o resto do verão online para poder trazer mais gente, porque Los Angeles é uma cidade muito cara, então é mais fácil ter a galera uma semana presencial do que as 6 semanas, 6, 7 semanas do verão inteiro. E assim eles conseguem atrair muito mais gente que não precisa se mudar para Los Angeles por 2, 3 meses. Ou depois que antes deles mudarem para esse novo esquema, era para 2 anos inteiros. Então a gente tá vendo uma internacionalização da escola. Você vê, eu, a Ângela, somos estrangeiros. Na turma da Ângela... No meu ano tem uma inglesa e uma israelense também. Então isso é legal. E isso eu acho que o Davi, pelo que ele me falou, e o curso eu sinto que tem mudado, com exceção de uma desquerida, o curso tem ficado e se voltado um pouco mais para ser internacional. Assim, eles estão acho que querendo também atrair mais alunos de fora, né? E isso é legal, porque vai agregando para todo mundo em como a gente lida, né, com as situações. Ai. Sim, eles perceberam que existe toda uma vivência, várias, né? Várias vivências comunitárias judaicas que simplesmente não existem nos Estados Unidos, porque são situações completamente diferentes. É a América Latina, é a África do Sul, é o leste europeu, é a Austrália. Israel. E assim vai, Israel em si. Então são situações que agregam aos próprios alunos americanos. Então isso é mais um motivo para a escola se abrir mais internacionalmente. Essa professora que eu mencionei, que é a que não é muito aberta, a matéria dela é justamente evolução, constituição e evolução da sociedade... estrutura da comunidade judaica dos Estados Unidos. É americana dos Estados Unidos. Tipo, não da América como continente. No meu ano, eu tenho uma colega canadense que muita coisa que a gente viu nessa disciplina já não se aplicava a ela, porque ela é do lado norte da fronteira ali. Então, já tinha muita coisa que era diferente. E muita coisa que realmente ainda é parecida, mas muita coisa que é completamente diferente. Aliás, isso é uma mudança de foco que o próprio racional por trás dela é muito recente, na verdade, de maneira geral. Quer dizer, quando a gente fala sobre... Eu vejo isso nas instituições do movimento Massorti. Eles usam North America e eles estão querendo se falar dos Estados Unidos. Porque a realidade no Canadá não é a mesma e a realidade no México não é a mesma, mas eles usam North America alguma coisa. E, de fato, perceber essa... É interessante ver como movimentos que falam tanto sobre diversidade, sobre a inclusão, sobre não sei o quê, se tornaram tão americanocêntricos assim, né? Tão estadunidense-cêntricos, e que só recentemente, de repente, começam a perceber, até mesmo perceber, que existe uma especificidade e que os movimentos liberais fora dos Estados Unidos funcionam também de maneira diferente. Isso só para a gente falando de movimentos liberais. Eu sei que quando a gente está falando da escola propriamente dita, a gente não está falando só de movimentos liberais, porque a escola, apesar de ser vinculada de alguma forma ao movimento reformista, ela não está visando a formação de profissionais para instituições reformistas judaicas, mas sim uma coisa mais... Eu posso mais dizer ampla. que a maioria dos meus colegas não são diretamente ligados ao movimento reformista. A maior parte trabalhava, tá trocando de carreira, de posição, aliás. Trabalhava em Hillel, trabalhava em federação, que a federação nos Estados Unidos também é uma coisa bem diferente do que uma federação aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a federação é um órgão de representação comunitária que abrange um estado inteiro. Então, aqui em São Paulo, a Federação Israelita do Estado de São Paulo é o órgão representativo da comunidade paulista para coisas que têm a ver com a sociedade paulista de forma geral. Cada estado que tem uma comunidade
comunidade judaica no Brasil tem a sua federação, e a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, é o nosso órgão guarda-chuva a nível nacional. E a CONIB faz a interface com o governo federal, com representações internacionais, a CONIB representa a comunidade judaica do Brasil inteiro. Nos Estados Unidos, as federações são instituições filantrópicas. Elas são o braço de arrecadação de fundos da comunidade, e daí elas distribuem os fundos que elas arrecadam como instituição centralizadora para as outras instituições que existem na comunidade. Então tem também um pouquinho de representação política, mas a origem delas é muito mais filantrópica do que política. Não, e a realidade, né, mesmo quando você fala do Hillel, não sei se quem tá ouvindo a gente já ouviu falar do Hillel enquanto instituição e não como personagem da cultura judaica, né? Mas o Hillel, ele é uma espécie de centro acadêmico judaico que tem nas faculdades americanas, nos campi universitários americanos. E eles têm lá, a gente visitou um agora em Los Angeles, né, Davi, na UCLA. É um prédio de 4 andares, assim, tem mesa de ping-pong, tem auditório, tem sala para fazer lição de casa, tem um café dentro, uma lanchonete, assim. E aí, sei lá, se você... Nos Estados Unidos, acho que isso é talvez mais comum do que no Brasil, né? Das pessoas saírem de casa para ir pra faculdade, estudar em cidades e outros estados, né? E aí, chega na sexta-feira, não tem exatamente onde ir fazer o jantar de Shabbat, então pode ir no Hillel. Aqui no Brasil, acho que tem um no Rio de Janeiro, né? Você tinha me falado. Tem um Hillel no Rio, e no Brasil é só. Mas assim, não tem necessidade disso no Brasil, se você pensar, ou pelo menos da estrutura como é nos Estados Unidos. A necessidade, a gente pode pôr a discussão, aprofundar, assim. Necessidade enquanto necessidade tem, mas não tem a necessidade de ser algo tão estruturado e grande, porque a comunidade é pequena. O que acontece é que nos Estados Unidos você está falando de qualquer universidade que tem 5 mil, 6 mil estudantes e quase metade são judeus. Aqui na USP, no meu ano, eu era a pessoa do meu ano que era judia, tá ligado? Na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, quando eu estudei. Acho que eu tinha mais um outro colega, mas depois acho que tinha muito mais judeu no meu ano. Mas é isso, a gente tem muito mais essa tendência de não mudar para outra cidade do que o americano. O americano é praticamente dado que ele vai se mudar de cidade, ou muitas vezes de estado, para cursar a universidade. Exato, aqui em São Paulo as pessoas voltam para casa, nem saem da casa delas durante a faculdade. Não vão nem morar em república, né, durante a graduação. Algumas pessoas sim, mas muitas não. E na capital isso menos ainda. Então é muito interessante você ver por essa perspectiva, assim, de quais são as necessidades da comunidade lá e aqui, né, e como isso afeta. E no meu ano, as pessoas, pelo que eu percebi, a grande maioria não necessariamente trabalha vinculada a instituições judaicas religiosas também. Eu tenho muitos colegas que trabalham no Hillel e de diferentes lugares, então tem do Texas, de Ohio, de Los Angeles mesmo, tem uma colega. Eu tenho uma colega que ela trabalha num cemitério judaico. Eu tenho uma colega que vai começar a trabalhar na ADL, na Anti-Defamation League, agora quando acabar o curso no fim de julho. Então é super interessante, assim, você ver a pluralidade de trabalhos que as pessoas têm. E aí a pergunta que eu ia jogar pro Theo agora, que a gente tá falando, né, da profissionalização das pessoas. No curso de rabinato, você teve alguma matéria ligada a algum tipo de coisa de gestão de sinagoga, ou gestão de crise, ou coisas do tipo? Ou foi uma coisa mais religiosa mesmo? Não, eu acho que assim, o grosso do estudo rabínico é religioso, né? Mas não, a gente teve matérias, por exemplo, que era sobre a atuação e papel do rabino dentro de instituições educacionais. Vulgo, se você está trabalhando numa escola e você é rabino, não queira impor o seu judaísmo
mesmo para as pessoas, mas você tem, ao mesmo tempo, um papel dentro da instituição que é diferente do que apenas um professor de uma matéria X das quantas. Então, a gente tem coisas na área de pastoral, enfim, mas não, de administração não, quer dizer, eu não fiz, mas tem lá, porque eu lembro que falando sobre as especificidades e tudo mais, comunidade em Israel é muito diferente do que a gente está acostumado também em outros lugares. E lembrando que toda comunidade, e eu estou usando o termo comunidade, toda sinagoga, ela se dá o nome de comunidade porque ela é um centro comunitário dentro do bairro, tá? Podem ter vários centros comunitários dentro do bairro, toda sinagoga é caracterizada como centro comunitário e, como tal, ela tem que se constituir como amutá. Amutá é ONG. É exatamente isso. Então, toda sinagoga é mesmo que ela seja só sinagoga, ela não pensar aqui no modelo que a gente tem no Brasil, por exemplo, como a CIP, como a Shalom, como a Betel, e mesmo dentro das sinagogas ortodoxas, que muitas vezes a sinagoga é a espinha dorsal de uma instituição que tem vários braços de atuação. Em Israel, não necessariamente. Muitas vezes a sinagoga é só a sinagoga mesmo. Ela é para ter reza, estudo e pronto. E aula de bar mitzvah. Ela não vai ter muito mais do que isso. Mesmo assim, para se constituir, ela tem que se constituir como amutá. Então tinha matéria sobre gerenciamento de amutot, de organizações não governamentais. E a gente teve outras coisas assim, mas por causa disso, porque na prática, em Israel, a sinagoga vai ter lá o quadro diretor e o rabino é um desses diretores. Ele é sempre automaticamente um desses diretores e parte da gestão passa diretamente por ele. Tipo, o fluxo de caixa pode ser que passe pelo rabino. E tem rabinos que falam, não, eu não cuido disso, quem cuida é o diretor fulano. Mas o rabino pode se ver numa situação onde ele é o cara que é o tesoureiro da sinagoga também, entre outras coisas. Eu tava pensando nisso quando eu te fiz a pergunta, porque eu lembrava de você me dizer que as comunidades em Israel tendem a ser muito menores, né? E aqui no Brasil, eu acredito, em cidades menores, sei lá, Campinas, por exemplo, né? Que é uma comunidade pequena. E aí pode ser que o rabino acabe fazendo outras funções, além de fazer né? Não só exclusivamente as funções religiosas, que ele tenha funções administrativas, digamos. Exatamente. Né? Por isso Aqui no Brasil, pelo menos no mundo liberal, isso é muito raro. O que a gente mais vê é o rabino ajudando na parte de arrecadação, na parte de fundraising. Me conta histórias que o Sobel era muito bom nisso, mas daí para gerir o dinheiro, para direcionar os programas, para administrar tudo, aí já são outros 500. Em Israel, por outro lado, eu já visitei uma comunidade Yosma, em Modi'in, que o CEO da comunidade é o rabino. E daí eles têm outros rabinos que fazem as funções educativas, que fazem as funções religiosas, mas o CEO da comunidade é o rabino. Então, por isso que eu achei interessante pensar por essa perspectiva, porque não ser uma pessoa que também possa tomar decisões administrativas, né? Do mesmo jeito que ter a questão judaica pra gente que está trabalhando com gestão faz sentido quando a gente fala que são organizações judaicas com as quais a gente está trabalhando, né? Eu penso na Sara, que é essa minha colega que trabalha num cemitério judaico. É diferente de trabalhar num cemitério, sei lá, padrão, digamos, no Brasil, né? Laico. Porque ela fala, então, quando morre alguém, você tem que lidar com a Hebra Kadisha, então tem que saber o que é, ou também, não faz velório de caixão aberto, o caixão tem que ser fechado, é rápido, o velório não fica um tempão, costumeiramente não tem coroa de flores, como é uma coisa que tem no Brasil bastante. Então, esse tipo de coisa, a pessoa saber lidar, assim, você já tem essa malícia da profissão, mas você já tem esse jogo de cintura da profissão, né? E sabe como as coisas são feitas. E só
ajuda tem uma muito. coisa curiosa, já que falamos dos cemitérios, né? Nos Estados Unidos, que é muito diferente dos cemitérios judaicos no Brasil. Brasil, por algum motivo, a Hevra Kadisha acabou sendo instituída como algo meio ligado à cidade ou ao estado. Então você tem a Hevra Kadisha de São Paulo. O cara morreu em Campinas, é a mesma Hevra Kadisha do cara que morreu em Santa Rita do Passa Quatro. Vai ter traslado e tudo mais, mas é a mesma Hevra Kadisha que toma conta, exceto por duas instituições. Existe a Hevra Kadisha da CIP e a Hevra Kadisha da Shalom. Mas por outras questões, não tem a ver com ser liberal ou não é exatamente isso, mas é muito interessante pensar que nos Estados Unidos, cada sinagoga tem sua Hevra Kadisha. Então, não existe uma instituição chamada Hevra Kadisha. Em São Paulo a instituição Hevra Kadisha é a que toma conta do cemitério judaico de São Paulo. Então, não é que o pessoal do cemitério tem que lidar com uma Hevra Kadisha. Não, a Hevra Kadisha é o cemitério para nossa realidade no Brasil. Assim como a Hevra Kadisha do Rio de Janeiro toma conta de todos os cemitérios israelitas do Rio de Janeiro. Coisa que é muito diferente da realidade nos Estados Unidos, onde você tem o cemitério, que é uma instituição, e cada sinagoga tem a sua sociedade funerária, e aí então ele tem que fazer essa diferentes ponte. Instituições. Exatamente, né? E são coisas diferentes também. Então é muito interessante perceber como que os judeus chegando em diferentes países acabaram se adaptando a novas realidades que estavam se formando naqueles mesmos países. Sim. Porque, obviamente, na Europa não existia isso que a gente tem aqui em São Paulo. Você acha que na Europa existia uma grande Hevra Kadisha que tomava conta? Não existia. Cada sinagoga tinha lá o cemitério e cada sinagoga tinha seus voluntários que faziam sua tahará e levavam lá. E devia ter um cara que tomava conta, o cara de sobrenome Friedhoff, né? na Alemanha, ou Cuevas na Espanha. Para os ouvintes aqui, Friedhof significa cemitério em alemão e tem um sobrenome Friedhof conhecido. E provavelmente era isso, é um cara que cuida lá do cemitério, ele abriu o portão para quem chegasse. O que aconteceu em São Paulo foi que durante muito tempo não tínhamos um cemitério israelita, propriamente dito. O que a gente tinha eram seções de partes de cemitérios. Tipo da Vila Mariana, que tem... Hoje o cemitério da Vila Mariana já está fechado, mas ele tem uma seção judaica. Exatamente. Tecnicamente, o cemitério israelita da Vila Mariana, hoje ele é entendido como um cemitério à parte, mas ele, inclusive fisicamente, o muro é o mesmo. Era um cemitério municipal, salvo engano, que ficava na Vila Mariana e que tinha uma parte dele que foi destinada à comunidade judaica. Nos anos de 1920 e poucos, é uma comunidade que chega da Lituânia que resolve, que vê que, peraí, mas como assim? Morreu, aí você se vira quando morreu. Não, vamos organizar esse negócio. E aí eles resolvem fazer uma Hevra Kadisha que cubra várias comunidades ao mesmo tempo, várias sinagogas ao mesmo tempo. Uma Hevra Kadisha central. É super curioso, porque com certeza na Lituânia não era assim também, mas como aqui não tinha nenhuma, eles decidiram fazer isso. É coisa de lituano também, a gente pode pensar que eles são muito... e aí, de repente... Yeshivish. Yeshivish, então eles eram considerados os caras que entendiam da religião, então vamos nós fazer a Hevra Kadisha e centralizar as coisas. A gente precisa descobrir como é que fala cemitério em lituano, que deve ser o nome da pessoa que instituiu, né? É muito interessante ver como que essas coisas foram se formando. Isso eu tô falando da Hevra Kadisha em São Paulo, no Rio de Janeiro, deve ter outra história completamente diferente e assim por diante. Por isso mesmo, toda essa questão da formação de profissionais da comunidade judaica é uma questão tão ampla no final das contas e por isso urge esses cursos todos de especialização e formação em gestão mesmo, porque cada instituição vai ser completamente diferente. Se você trabalhar na gestão da Hevra Kadisha e depois mudar para a
Nibis, com certeza você vai lidar com uma realidade absolutamente diferente. Nada vai funcionar exatamente da mesma forma. Mas o ponto é que os valores por trás dessas instituições... Exato. Isso que elas têm em comum. Mesmos. Então é mais fácil a gente se adaptar, de trocar de posição, de trocar de organização, porque a gente já tem essa carga, porque a gente tem esses conhecimentos de valores, de tradições judaicas. E voltando à questão do rabinato, um dos outros motivos da Z-School mudar o programa para ser durante o verão é porque eles queriam também atrair estudantes de rabinato do AJC que tem um curso full-time durante o resto do ano. Então a gente tem uma colega que é estudante rabínica e ela está fazendo o curso de mestrado, a Tori. A gente teve, também. Pelo menos, o Spencer também, verdade. Tem dois colegas. Teve também, ano passado, outros alunos eu não lembro se eram todos de rabinato, eu acho que tinha uma que era de Hazanut, que eles fizeram o programa, a versão light, que é um certificado, que eles fizeram só um verão. Eu e a Ângela temos os 2 verões. E tem lição de casa pra caramba. Lição de casa pra caramba, mas isso dá uma formação mais completa pro próprio rabino. Eu já trabalhei com rabinos e rabinas que trabalharam com gestão de organização comunitária antes ou durante e depois de cursarem, de se ordenarem, e é diferente. A gente percebe que o rabino ou rabina que tem essa noção de como é estar do outro lado da mesa, não só na questão religiosa, não só na questão pastoral ou educativa, eles têm um entendimento um pouco melhor da nossa posição hoje, de como que a gente faz para aprovar alguma coisa no conselho da organização, de ter o ok do presidente ou da diretora financeira para fazer alguma coisa, sabe? De como que isso vai impactar as finanças da organização, se isso está atendendo a nossa missão da organização. Aliás, cabe trazer isso também para o ouvinte. A gente tem aquele episódio sobre formação rabínica, onde a Ângela entrevistou o Rodrigo e a mim. Naquele dia eu não era host, eu era convidado. E a gente acabou se focando muito, embora a gente até tenha comentado por alto, mas a gente se focou muito nesse rabino que é um rabino de púlpito e da educação judaica. E é bom trazer isso para os nossos ouvintes. Não necessariamente o rabino que se forma, ele vai trabalhar no púlpito, e não necessariamente ele vai trabalhar só com educação. Aliás, muito pelo contrário, nos Estados Unidos, a tendência, sobretudo nas grandes sinagogas, nas grandes comunidades, é você ter 4, 5, 6 rabinos, e é altamente setorizado. Você tem aquele rabino que é o rabino do fundraising, e o papel dele, que geralmente é o rabino sênior, que já pulpitou há muito tempo, né? Já foi o rabino de púlpito durante muitos e muitos anos, ele é a figura conhecida, ele é o cara que, nossa, eu fiz o seu bar mitzvah, eu fiz o bar mitzvah do seu filho, eu fiz o bar mitzvah do seu neto, e ele conhece toda a comunidade nesse sentido, e em algum momento ele passa a ser o cara do fundraising. Você vai ter os rabinos que são os rabinos de camps, os caras que cuidam da juventude e vão para as machanot, né, para os acampamentos, para os campos de estudo e tal. Você vai ter os rabinos especializados no ensino. E tem rabino, a comunidade tem um rabino que cuida dos assuntos de luto. Então ele é o cara, não importa quem morrer, o rabino que vai oficiar é aquele cara, e aquele cara que vai acompanhar a família em Shivá, e aquele cara que vai acompanhar ele durante o luto, vai fazer esse cuidado pastoral com as famílias enlutadas. Durante um ano, aquele é o rabino daquelas famílias. E outras tantas áreas. E rabinos que simplesmente nem mais atuam diretamente com religião. Também tem isso a rodo, assim. Rabinos que trabalham com outras coisas dentro da comunidade judaica, dentro de diferentes instituições. Isso é tudo muito, muito rico. E também cabe dizer aqui, que eu acho que um dos principais ganhos desse nosso episódio aqui é justamente abrir a cabeça de quem está ouvindo, né? abrir a visão das pessoas que estão nos ouvindo, de que profissional judeu, profissional de judaísmo, não é só o profissional de sinagoga enquanto rito e o profissional de escola judaica. E o profissional de escola judaica, e cabe aqui fazer esse disclaimer, não é só o professor, porque aí você tem também todo um campo de direção da escola, de gestão da escola, que também é feito por judeus, às vezes voluntário, dependendo do regime,
dependendo do contexto, do regime e tal, da escola, e muitas vezes profissional. Então, esses profissionais também são os profissionais do judaísmo. A gente não está falando só do o cara que dá aula de hebraico, o cara que dá aula de história judaica, o cara que faz prédica na sinagoga e o cara que é o shamash, que distribui sidur, organiza o dia a dia da sinagoga e cuida de toda essa logística sinagogal. Não. Eu vou pegar o gancho nisso que o Theo estava falando, que é também ver as pessoas que atuam na comunidade judaica trabalhando, elas são funcionários, elas são profissionais que se especializam para trabalhar com isso. Porque tem isso, uma cultura muito grande, às vezes, de que quem trabalha em organização judaica é voluntário. O trabalho tem que ser voluntário porque você está servindo a comunidade e aí você vai fazer isso voluntariamente e você tem que fazer pela intenção de fazer. E é muito nobre o trabalho do voluntário. Com isso, de maneira alguma, eu tô querendo diminuir o trabalho voluntário que as pessoas fazem. De jeito nenhum. Precisa demais do trabalho do voluntário. Mas é trazer uma outra ótica para quem atua profissionalmente, que é quem vai trabalhar no dia a dia. No dia a dia, porque o voluntário ele tem X horas por semana que ele consegue se dedicar, né? O tempo dele, exato, ele dedica o tempo dele a outras coisas, né? E eu acho muito bom, assim, que com cursos como esse, ou mesmo matérias como essa que o Theo disse que estavam disponíveis no curso de rabinato para quem se interessasse em fazer, dá essa ótica de profissionalização de que, olha, essa pessoa ela tá aqui não só porque ela é judia, mas porque ela é uma pessoa extremamente capaz de desempenhar a função que ela tá desempenhando. É muito legal, porque daí você sabe que essa pessoa que está trabalhando, ela tem o conhecimento de judaísmo pela trajetória de vida dela, ela tem uma formação profissional em uma determinada área, por exemplo, o Davi é economista, ou eu sou formada em letras, e junto com isso ela vai desempenhar um papel profissional dentro da comunidade. Então é uma pessoa que tem uma capacitação profissional, acadêmica, mas também tem um lado cultural que é importante. E isso é uma coisa que a gente ouve falar cada vez mais em empresas, né? No mundo do mercado de trabalho, de que o fit cultural é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter dentro de uma organização, seja ela não governamental e que não vise lucro, ou uma que vise lucro, né? Você precisa ter uma pessoa que ela se integre dentro daquilo, porque a gente passa muito tempo do nosso dia, da nossa vida no nosso ambiente de trabalho. Então a gente precisa... Isso é uma visão minha, não sei, talvez um pouco poliana, mas idealmente, né, a gente precisa gostar muito do que a gente faz e fazer com disposição, porque acho que todo mundo que... Eu vi umas cabecinhas balançando aqui, né, do Theo e do Davi, e eu acredito que tem umas cabecinhas balançando aí do outro lado do alto-falante, porque todo mundo já deve ter tido a experiência de trabalhar ou no lugar onde não gostava, ou com uma função que não gostava, por uma coisa que não achava tão legal. E é muito frustrante fazer isso, né? Porque você passa muito tempo da sua vida dedicado para uma coisa específica. Então, o ideal é que a gente trabalhe com uma coisa que a gente goste. E aí, acho que pensando nesse lado da profissionalização da comunidade judaica, você consegue ter pessoas que vão ter a disposição de trabalhar por uma causa que elas acreditam, uma coisa que é importante para elas, que é parte da vida delas, né? Uma parte fundamental, inclusive da própria identidade delas, e pensando que elas estão contribuindo para a comunidade, mas que elas também estão tirando disso a parnaçá delas, né? O sustento. E não é porque trabalha na comunidade que tem que ganhar mal, porque você tá, por um lado, sim, você está fazendo algo que você gosta, que você tem mais do que um motivo só financeiro para isso, mas isso não quer dizer que isso iguala a um salário e benefícios piores do que o mercado. Pelo contrário, o que a gente
gente vê nos Estados Unidos é que está rolando, nos Estados Unidos e vários outros lugares, inclusive em algumas organizações comunitárias aqui no Brasil mesmo, é que está rolando um movimento de valorização do profissional que muitas vezes paga muito melhor, tem benefícios melhores do que empresas de mercado, seja de qualquer área de mercado mesmo. Porque para atrair essas pessoas também, porque, lógico, a gente trabalha por propósitos ideais, mas no fim das contas a gente tem objetivos muito concretos e tangíveis no fim do mês, né? Que derivam do nosso salário. Aí sim é poliana demais dizer, né? Mas isso, acho que quando você fala da remuneração, é muito engraçado de ouvir de pessoas que vão trabalhar com coisas que elas gostam, assim, e eu acho que em todas as profissões, né? Falam isso para médico, para advogado, para dentista, para, enfim, professor e tal. Nossa, mas por que você não vai atender de graça tantas pessoas, né? Se você faz isso... Gente... Por amor. Porque você faz por amor, né? E que essa é a pergunta, o Theo, tenho certeza que ele vai concordar comigo nisso. Que a gente, como professor, eu quando dava aula, nossa, a gente ouve muito assim, mas você só dá aula ou você também trabalha? Você fala, meu amigo, dar aula é trabalho. E dá muito trabalho dar aula. Dá mais trabalho do que só dar aula, né? Porque ainda tem todo um trabalho que você faz fora da sala de aula. Então não é só dar aula que é o, exato. Que é o trabalho. Dar aula inclusive eu diria que dar aula em si é a parte mais fácil e mais prazerosa do trabalho, que é você trocar com as pessoas e conversar. E que é um problema, eu ia falar isso e eu achei que talvez fosse um desserviço para os demais professores, mas a verdade é que todo professor que se formou em uma determinada área gosta muito de dar aula, senão ele não ia ser professor. Mas eu acho que um dos maiores problemas por trás do histórico da ideia do que é a remuneração de um professor é remunerar o professor por hora-aula. Porque na prática é a menor parte do que ele faz. A maior parte do que ele faz é a preparação da aula, é preparação de material, é preparação de prova, é correção de prova. A maior parte do que ele usa do seu tempo é fora da sala de aula. E por isso o professor ganha mal. Porque não importa, mesmo o professor que trabalhe numa escola que pague muito bem a hora-aula, ele ainda está sendo remunerado abaixo do que ele precisava ser remunerado, porque ele está sendo remunerado por uma coisa muito específica que são as horas-aulas, sendo que ele trabalha quase o dobro do outro lado, fora da sala de aula. Em geral, reinveste parte do que vai se atualizando. Então, tipo, eu preciso comprar livro, eu preciso, né? Exatamente. Não que outras profissões não façam isso também, claro. Mas, né, eu vou comprar tal livro, eu vou fazer um curso, eu vou fazer não sei o que, eu vou estudar nas férias, né? Essa ideia do trabalhar só por amor, assim... Seria ótimo se a gente pudesse fazer isso aqui, não condiz com a realidade, né? E aí, nesse esteira, eu acho muito bom o que o Davi fala, de que a gente já vê uma movimentação dentro da comunidade, e eu digo isso por experiência minha profissional, inclusive, dentro da comunidade judaica, de que existe uma preocupação em atrair esses profissionais para dentro da comunidade, com incentivo, com remuneração, incentivo de formação, aprimoramento profissional, né? Exato, porque dentro do salário também você tem outras coisas que não são só financeiras. A gente diz compensação geral, de forma geral. Compensação geral, exato. Mas existe isso e é muito necessário, né? Tem outro ponto que eu queria trazer também, que é a possibilidade de evolução da própria instituição que contrata um profissional bem capacitado. Porque as instituições geralmente nascem pequenas e vão crescendo, né? A gente não começa uma sinagoga com 900 famílias. A gente começa uma sinagoga com 10 judeus. E daí a instituição vai crescendo, vai atraindo mais gente, e chega uma hora que o trabalho do voluntário já não alcança mais. Porque o voluntário não tem 44 horas semanais para se dedicar à organização. Ou se tem, sorte dele, mas a regra geral é que o voluntário não tem mais do que 10 horas por semana para dedicar para a organização. E às vezes ele quer se dedicar para mais de uma organização também. E tá tudo bem. E daí é nesse momento que chega a hora de contratar um profissional bem capacitado, porque daí ele vai se dedicar o full time para essa organização, e ele pode fazer coisas que os voluntários não têm mão para fazer. Sei lá, às vezes a instituição não consegue contratar um profissional porque não tem tanto dinheiro, mas se contrata um profissional que tem
uma boa capacidade de fazer fundraising, de fazer arrecadação, a pessoa se paga, sabe? Ela arrecada muito mais do que o próprio salário, ela arrecada muito mais do que o próprio custo, e todo esse dinheiro extra, entre aspas, vai para o propósito da organização, tem a ver com a missão dela, com a visão dela, com os valores dessa organização. Então, para uma Unibis ou um TNA, por exemplo, é prestar serviço de bem-estar social para as pessoas que são atendidas ali. Para uma CIP, por exemplo, não é só ter rabinos e rabinas dedicadas à comunidade de forma litúrgica, de forma pastoral, mas também ter profissionais que fazem projetos sociais, que investem na nossa juventude, entre outras áreas, sabe? E ok, existem voluntários que têm essa capacidade, mas não são a regra, esses são a exceção. E ainda assim, como a Ângela falou, o voluntário ele é essencial para a organização, ele é fundamental. Um não exclui o outro, pelo contrário, eles se complementam. E acho que isso é uma coisa interessante, voltando daí um pouco para o que a gente falou do curso, né? Que também a gente vai conversando com os colegas e com os professores da questão de como trabalhar com os voluntários. Porque para quem vem do mercado de trabalho mais comum, assim, da corporativo, né? A gente não lida com voluntário em empresa grande, né? Não tem isso. Sim. E aí, quando você chega numa organização sem fim lucrativo, tem. E é uma abordagem diferente. São pessoas que, ao mesmo tempo que são seus colegas de trabalho, também não são exatamente seus colegas de trabalho, mas que você fala com elas e fala sobre trabalho, né? É uma relação, uma zona um pouco diferente. Sim. O relacionamento. E você não sabe por quanto tempo você vai trabalhar com essa pessoa também, porque tem voluntários que ficam anos, né, nas instituições, e tem pessoas que passam rapidamente e depois saem, né? Então tem essa relação, né, com Sim. o voluntariado. E é um trabalho muito bacana e é, assim, absolutamente essencial para o bom andamento das instituições. É que, como o Davi falava antes, muitas vezes, pela quantidade limitada de tempo que essas pessoas têm para dedicar, às vezes uma coisa que poderia acontecer de uma maneira mais rápida acaba se alongando mais por uma questão de limitação temporal mesmo, que não tem o que avance, limitação né? De mão. Limitação de tempo, exato. Mas é muito, muito interessante, assim. E o do curso em específico também, o que é muito legal, são os contatos que a gente faz. Sim. Né? Os amigos, eles reforçam isso o tempo inteiro, assim, você ainda vai trabalhar com essas pessoas em algum momento do futuro, elas são parte da sua rede de contatos, de trabalho, né? Em inglês eles falam network, daí faz sentido porque network em inglês é rede mesmo, mas, né, são pessoas com quem você vai estar conectado profissionalmente, ou pedir para te indicarem para uma vaga de trabalho, ou pedir uma indicação de pessoa para preencher uma vaga que você tenha aberta, né? Ou pensar em uma possível parceria de trabalho em conjunto. Então isso é bem legal também de conhecer essas pessoas. Eu tenho uma colega que trabalha na ADL, então já estou em contato com ela para coisas profissionais, né? O Davi tem uma colega da turma dele que trabalha no Stand With Us, então também era um contato legal de ter. Isso é super bacana, né, de ter essa troca. Acho que a gente, objetivamente, talvez não peça indicação de pessoas para preencher vagas nos nossos campos de atuação aqui no Brasil. Mas... Sim e não, porque o pool comunitário que a gente tem aqui de egressos desses programas ainda é pequeno. Ainda. Exato. Não, eu tô falando dos nossos atuais, assim, sim, né? Dos nossos colegas de turma de agora, né? Sim, mas já aconteceu comigo Davi, você não conhece alguém que poderia assumir posição tal, sabe? Aqui no Brasil mesmo. Fora isso do networking com os nossos próprios colegas e professores, a nossa escola Z-School traz pessoas de fora, traz palestrantes que já estão bem avançados, geralmente, nas suas carreiras
na comunidade judaica, de uma forma ou de outra, seja voluntário, seja profissional, não só fazem parte dessa rede de contatos enorme, mas se você falar, oi fulano, tudo bem? Eu sou ex-aluno da Z-School, tive uma sessão com você no verão de 2000 e sabe-se lá quando, e estou procurando emprego na área de tal. Eu lembro que você trabalhava com isso, você sabe se tem alguma vaga disponível, e geralmente, se não tiver a vaga, ela vai poder te indicar alguém que está procurando algum perfil similar. Então, e isso não é em uma disciplina, são em várias. A gente teve uma disciplina, não lembro se a Ângela estava nessa disciplina, porque a gente tem algumas disciplinas que são separadas por ano, tem outras que são conjuntas. A gente recebeu a presidente da JFNA, da Jewish Federation of North America, que é uma mulher que ela é voluntária, mas ela tem um conhecimento comunitário absurdo e uma rede de contatos absurda. Ela, com 2 telefonemas, está falando com o presidente, sabe? Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. E não é exagero. É essa galera que a gente consegue ter contato. Então, a gente recebeu essa semana o diretor de operações do Cedars-Sinai, que é o maior hospital judaico de Los Angeles. E ele fala, não, eu tive... E ele não é judeu. Isso é bem interessante. E ele trabalha em uma organização judaica. E ele tava falando, porque a relação com o conselho é assim, relação com o doador é assado, relação com o paciente que vira conselheiro, ou que vira doador, ou que vira os dois, é assim, assim, assado. Relação com o resto da comunidade é assim, assim. É bem interessante todos esses contatos que a gente consegue. E ele falando do Cedars-Sinai, eu comecei a pensar, como que o Einstein funciona aqui em São Paulo? Não, mas pensando assim no que você fala, para além de pensar, você consegue acessar pessoas que você... dos 6 graus de separação e tal. Sim. Para além disso, as pessoas são disponíveis. Isso é muito legal. Tem um senso de comunidade muito legal. Então, se você escreve para um colega seu, o que você acha de tal coisa? Eu tava precisando de Vocês acham que esse projeto vai dar certo? Exato. Assim, as pessoas, elas têm uma disponibilidade de ajudar, que é muito legal. Pensando que, tipo, hoje a Ângela tá precisando de ajuda e eu posso ajudá-la, mas no futuro pode ser que eu precise e ela possa me ajudar. Mas não só com essa coisa, esse de interesse. Exato. Não só tomar da cá. Você pode. Mas tem uma disponibilidade. Exato, tem um senso de companheirismo muito bacana das pessoas do curso. Sim. As pessoas são... Não tem panelinha. A sensação que eu tive, assim, é que não tem, tipo, uma panelinha... não vamos falar e não sei o quê. Todo mundo conversa, interage. Isso é legal, bem legal. Vamos ver para os próximos anos aí se a gente vai ter mais pessoas de outros países. Já achei legal que no meu ano tinha mais gente de fora, né? Além de mim brasileira, tem uma israelense, uma inglesa. Isso é bem bacana também, porque daí você vai conhecendo como as coisas funcionam nos outros países e vai ouvindo as histórias. De repente você aprende coisas que você fala, nossa, eu acho que dá para implementar isso aqui e funcionar melhor. Eu vou dizer que, assim, muita gente se forma, aliás, era a regra até pouco tempo atrás, as pessoas se formarem rabino, elas saíam do Brasil para ir se formar rabino. Mas muita gente, como ia para essas formações já patrocinadas pelas comunidades que iriam futuramente contratá-las, muitas dessas pessoas não estavam em momentos chaves do ano nesse lugar onde elas foram estudar. Por exemplo, a pessoa foi para Nova York, mas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que era a chance dela ver algo diferente acontecendo em Nova York, para voltar depois e aplicar, ela não vai ver porque ela já voltou, porque todo ano voltava para Rosh Hashanah e Yom Kippur. E aí acaba não vendo, funcionando. Eu não sei se está claro o que eu estou falando. Sim. E isso acontece com quem vai para Israel. O cara ia enviado pela comunidade X do Brasil para estudar, para voltar para essa comunidade. Ou seja, ele já vai como ele é patrocinado por essa comunidade e todo mundo sabe que ele vai voltar. Uma das contrapartidas é, quando vier grandes festas, você vem para cá. E justo o que aconteceu comigo e também com o Rabino Nathan Freller, obviamente deve ter outros,
outros, mas nós saímos do Brasil sem laços com uma determinada comunidade e, portanto, a gente não tinha essa contrapartida de retornar ao Brasil em determinadas festas. Então a gente teve a oportunidade, ele nos Estados Unidos e eu em Israel, ver coisas que eu nem imaginei, de formas como fazer determinadas coisas em Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou mesmo em Sukkot e tudo mais, de como organizar coisas que a gente faz aqui há anos e anos de uma forma outra e que de repente a gente tem inovações que a gente pode trazer, tanto do ponto de vista litúrgico quanto do ponto de vista da organização mesmo da coisa, como que a gente bota isso para funcionar. Tem otimizações que a gente pode implementar em que dão certo. E o contrário também. Quando eu estava estudando junto com uma maioria de alunos israelenses, mas aí tinha eu de brasileiro, um americano no meio dessa turma, a gente notava o quanto a gente trazia de aporte que eles nunca tinham nem pensado. Por quê? Porque a gente vem de uma cabeça outra, de uma cabeça diaspórica, eu do Brasil e ele dos Estados Unidos, e que de repente traz e lança luzes sobre determinados assuntos para aquele pessoal que está acostumado a fazer daquele jeito. Esse trocar de experiências, esse network que você forma e essa troca de experiências, eu acho que é é muito rico, né? É algo fora da curva. Eu tenho um exemplo prático que eu posso trazer. Porque não é só rico, é como você estava dizendo, né? Existe esse senso de comunidade. Então, não me importa que eu nunca estive na comunidade do fulano de tal dos Estados Unidos. Eu estudei com ele e eu sei que a qualquer momento que eu puder e quiser, eu posso ligar para ele, ele pode ligar para mim e a gente trocar meia dúzia de ideias juntos e implementar alguma coisa. Em 2012, eu fiz um curso em Israel e um dos palestrantes falava sobre a mudança de visão que a gente tem que ter no mundo judaico como um todo. Ele falava disso há 12 anos atrás. Ele falava, ninguém é concorrente. A gente tem que parar de pensar as instituições e, no caso específico, as comunidades como concorrentes. A CIP não é concorrente da Betel, a Betel não é concorrente da Shalom, a Shalom não é concorrente da... Não pode pensar assim. Porque a concorrência, ela é sempre alguma coisa predatória. O mundo da instituição judaica e da comunidade, das comunidades como um todo, das sinagogas, das diferentes sinagogas, é o mundo de um oceano azul, não de um oceano vermelho, né? Não de um oceano onde um tubarão está comendo outro, mas sim um oceano azul, onde todo mundo está nadando em conjunto. E você troca essas informações e tá tudo muito bem. E você atua em conjunto e tá tudo muito bem. Ninguém está tentando morder ninguém, tá todo mundo no mesmo barco, em locais diferentes, em comunidades diferentes, e podem aprender uns com os outros e trazer inovações uns para os outros. É muito porque não tem essa noção de panela, como você falou, né? De concorrência, a panelinha que vai fechar a sua própria informação, que informação é poder. É um pensamento contrário. A informação é poder, mas justamente eu quero que a informação esteja com todo mundo, para que todo mundo esteja empoderado. Por isso que eu vou compartilhar. Todo mundo tem que estar empoderado, não pode ser só que um tem poder, não. E isso é uma coisa legal, né? De quando você fala isso, a informação é poderosa e por isso eu quero compartilhar. Eu acho que isso é uma das coisas mais generosas que a gente encontra. De pessoas que sabem bastante de uma coisa e decidem compartilhar. Eu acho que isso é de uma generosidade muito grande. Você compartilhar o que você sabe simplesmente porque alguém precisa e te pede, né? E você pode. Não confundir isso com dar aula de graça, por favor. Não confundir isso com dar aula de graça. Mas é isso que vocês estavam falando, que as instituições não são concorrentes. Então a informação não é preciosa no sentido de que vai me dar uma vantagem sobre o outro. É o segredo da Coca-Cola, Se a gente compartilhar né? a informação, se a gente compartilhar a informação, a gente vai melhorar nossas duas comunidades, nossas 3, 4, 5, 10, 15 instituições. Exatamente. Vai melhorar a comunidade de todo mundo, né? Sim. Tipo, na verdade, vai melhorar a comunidade judaica, né? Exatamente, a comunidade ampla. A comunidade ampla. Exato, a comunidade judaica. Além dos muros das sinagogas e das instituições. Exato. E é isso, né? Que no começo, gente, que a gente agora consegue fechar a coisa de um jeito legal, porque a gente volta nisso, né? Que o
a comunidade judaica, ela também tá fora da sinagoga. Ela, não é que ela existe fora da sinagoga, né? A gente não é judeu só quando entra ali e depois quando sai, tipo, vai, né? É porque nem super-homem, assim, que entra na cabine de telefone e troca roupa, né? Não é isso que acontece, né? A gente é judeu o tempo inteiro. E aí muitos de nós agora, hoje em dia, quando trabalham também. Acho que com isso a gente consegue encerrar bem a nossa conversa. E eu só ia falar pro Davi que a gente brinca, né? Que a Z-School é um esquema de pirâmide. Então, quem quiser entrar... Vem falar com a gente. Pode mandar um e-mail pra gente no e-mail pra Ângela. No toraconfritas@gmail.com. Maravilha. E a gente vai responder como fazer. Agora, tem uma questão que é fundamental, assim, para quem quiser estudar nas school, o inglês precisa estar tinindo. É só essa a ressalva que a gente faz. Se o seu inglês não estiver tinindo agora, dá uma polida nele e você quiser entrar, né? Que vai te ajudar muito. A gente, no final, não pode esquecer que a Z-School é uma escola... americana. Não só americana, então todas as coisas vão ser em inglês, todas as aulas vão ser em inglês, mas como ela tá tentando se internacionalizar ainda mais, eles não vão fazer alguma coisa que é só para um público específico. Querendo ou não, o inglês é a língua internacional de hoje, é língua franca hoje, então não importa se o meu colega é israelense, se a minha colega é de Belarus, não vai ter conteúdo em hebraico, vai ter conteúdo em inglês, porque eu também preciso entender isso. E da mesma forma que não vai ter conteúdo em português, ou em espanhol, ou seja lá o que for. Como eu costumo dizer, o inglês é o aramaico moderno. O inglês é o aramaico moderno. Naquele episódio do Talmud, a gente falava sobre por que aramaico, né? Por que a Gemara está em aramaico? Você tinha rabinos da terra de Israel que falavam aramaico, mas você tinha rabinos de outras tantas partes que vinham. E a língua franca era essa. Então, não é que eles estão discutindo em aramaico porque o aramaico é mais sagrado, porque o aramaico é não sei o quê. Não, eles estão conversando na única língua que todos eles conseguem se entender. Que é acessível, né? É a língua acessível daquele momento. Assim como toda a literatura posterior de Alahá vai ser toda em hebraico, porque o aramaico já tinha passado e a língua que sobrou como substrato religioso no mundo judaico durante 2000 anos, por isso que não é certo falar que o hebraico estava morto, não estava, a língua franca era esse hebraico, que circulava, é certo, que circulava só entre os rabinos e tudo mais, mas é verdade. Quando um rabino da Rússia, e a gente tem isso na Genizá do Cairo, né? Quando um rabino da Rússia escrevia para um rabino de Córdoba sobre uma questão alárrica e uma consulta, como que o cara de Moscou vai conversar? Eles falavam em hebraico. Então é a língua franca. E no caso da Idade Moderna, o inglês é esse. O inglês é o Esperanto que deu certo, dizia a Rita Lee. Gostei. A gente tem que ficar feliz que não é o russo, né? Que é mais difícil, que a gramática não é o chinês, que tem um monte de caractere para decorar. Ou tem que acertar a tonalidade da palavra, que é super difícil. É precisamente por isso que o inglês deu certo, porque é uma língua mais fácil, mais simples, né? De se aprender, mais fácil de se aprender. Mas isso fica para outro momento. Outro episódio. Mas assim, tem... E mesmo assim, com o inglês tinindo, às vezes em alguns momentos, eu tava até falando pro Theo e pro Davi no começo, aqui antes de começar a gravação, tem alguns momentos em que você lembra, pra quem já assistiu Modern Family, vai lembrar da Glória, que é colombiana, a personagem da Sofia Vergara, uma hora que ela tá brigando com o marido, que ela não consegue dizer exatamente o que ela quer, né, em inglês, e ela olha pra ele e fala, mas do you even know how smart I am in Spanish? Tem momento que você fala, pô, mas em português eu ia fazer isso tão bem. Né? Então a gente vai ter esses momentos de frustração um pouco, mas vale a pena. É um programa muito legal. Para quem quiser saber mais sobre o programa, fiquem super à vontade para me escrever aqui através do e-mail do toraconfritas@gmail.com. Vai começar uma turma nova em junho do ano que vem, então dá tempo, inclusive, de ir dando esse talento aí no inglês.
para se inscrever. E a inscrição também, assim, não chega a ser um vestibular, mas tem um processo seletivo. Você precisa passar por umas entrevistas, mandar uma carta dizendo por que você é um candidato muito bom para conseguir essa vaga lá. Precisa de algumas referências, né, acadêmicas, inclusive. Então, bora mandar um e-mail aí para aquele professor da... Exato, precisa ter uma graduação. Tem um título de mestrado. E aí, se já tiver com a graduação concluída, agora é o momento de mandar aquela mensagem para aquele professor mais firmeza ali, fala, pô, você não escreveu uma carta aí para mim e tal, né? Para dizer que eu sou legal, que vale a pena apostar em mim. Então... Aquele professor da graduação que você gostou e ainda gosta de você. Exato. Que lembra que você foi aluno dele, porque eu entrei na faculdade em 2004, né? E ano passado eu precisei pedir uma carta dessa. Imagina, os professores já falam, quem é você mesmo? E isso os professores que ainda estão lá, né? Exato, Mas precisa de uma referência acadêmica, então, e outras referências de pessoas que convivam ou trabalhem com você, né? Então isso é bacana, é necessário, e o curso é muito legal, vale realmente muito a pena fazer, assim, para quem for da comunidade judaica e tiver interesse em trabalhar na comunidade judaica, é uma especialização que vale muito a pena fazer. Sim. Além de dar uma passeadinha. Sim. Nos Estados Unidos. E aí vai de você. Você pode gostar de Los Angeles. Eu, particularmente, não gostei de Los Angeles, mas... eu não posso falar muito mal da cidade que tem um nome parecido com o meu, mas... eu, particularmente, assim, não gostei da cidade. A quem interessar possa, eu não gosto do meu nome. É bem legal. Então... A comunidade judaica de Los Angeles é legal. A cidade em si eu já fiquei com o pé atrás. É que além de tudo é caro, né? Tudo em Los Angeles é caro, as coisas são longe. Você não faz e o dólar nada tá caro. Aí, você vai pegar um Uber, custa $20. Quando chega a notificação do Nubank, você gastou R$150 pra pegar um Uber. Eu quase caí pra trás, assim. Eu quase caí pra trás. Mas, enfim, é divertido. É divertido. E o curso é muito bom. As matérias são, assim, falando sério, né? As matérias são boas, os professores são bons e os professores também são muito disponíveis. Eles, em geral, respondem rápido, são super acessíveis, então isso é uma coisa muito legal. Porque como professor acadêmico aqui no Brasil, às vezes a gente tem um pessoal que é lá nos Estados Unidos, certamente também, mas todo mundo tem história, assim, de algum professor que tentou entrar em contato, né? Que a pessoa tentou entrar em contato com o professor para pedir um auxílio, alguma coisa, e nossa, a pessoa tá assim num pedestal e não desce, né? Não fala com réis mortais, assim, e lá, pelo contrário, eles são super disponíveis. Isso é muito bom. Sim. Então, com isso a gente termina o episódio de hoje. Recomendações, a gente recomenda o site da Z-School, né? Recomendamos o site da Z-School. A Ângela e o Theo colocam aí na descrição. Deixar o link na descrição. Link. Se você estiver em Nova York ou estiver disposto a morar por 2 anos em Nova York, tem o programa Hornstein da Universidade Brandeis. Não deve ser nada mais. Mas acho que de recomendação principalmente é isso, né? Eu vou deixar, depois eu deixo o link do vídeo aí do ET Bilu, o único ET que eu gosto. Então eu falo que eu não gosto de extraterrestre, mas eu gosto do ET Bilu, que ele fala busquem conhecimento. Eu acho que é uma mensagem válida pra gente encerrar o episódio. Busquem conhecimento! Pô, ET Bilu maravilhoso, produto nacional, que eu acho que a gente tem que valorizar. O Davi tá quase caindo da cadeira. A Morá Priscila, ela me escreveu uma vez, como é que é o conselho do Bilu em hebraico? Eu comecei a rir, né? Aí daqui a pouco eu gravei pra ela assim, Rakshe Terdefuyeda. Essa mulher caiu da... Até hoje ela lembra disso. Então, acho que a Lu, a gente não tem mais nada a dizer. Deixa aí o ET Bilu em hebraico fechando o episódio. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas@gmail.com. Procurar a gente no Instagram, @toracomfritas. Também podem nos seguir no Twitter,
Twitter, @ToraConFritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é feito pelo Theo Hotz e pela Angela Goldstein, que são idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele é só procurar no Instagram pelo @aluprodu, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!